Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, o ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são,
vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial,
que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica,
buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, o ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à
autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma sociedade doente e aprenderam que o certo é trabalhar para a preservação dessa mesma sociedade, perpetuando o mecanismo da alienação. Então, esclarecendo que a consciência que vai nos iluminar, que vai nos proteger e que nós não podemos ficar alienados dessa questão. Este livro, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia, merece ser lido por todas as pessoas. Que assim seja. Com a coluna ereta, relaxar o corpo, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O uso da vontade e da responsabilidade na cura. A grande tendência de muitas orientações psicológicas e psiquiátricas tradicionais é de estabelecer um pacto com a doença da estrutura social, considerando a sociedade, a família, as instituições como basicamente certas, tentando adaptar o indivíduo a ela. Ultimamente, Kepp percebe que o homem jamais poderá ser são, vivendo numa sociedade corrompida em sua estrutura, pois está impedido de ser livre e viver para a sua finalidade essencial, que é a realização da bondade, beleza e verdade. Sendo assim, a função dos psicólogos e dos psiquiatras tem sido de ajudar essa estrutura patológica, buscando adaptar as pessoas às situações que são em si mesmas erradas e desonestas. Por exemplo, a situação de explorado de empregado é altamente desonesta em si e, consequentemente, é neurotizante. No entanto, muitos psicólogos trabalham, mesmo sem saber, a serviço das grandes corporações, quer sejam capitalistas ou de Estado, ensinando seus clientes a serem submissos à autoridade dos poderosos da sociedade. Os próprios profissionais da área da saúde são produtos da mesma